Galera, desculpa pelo atraso aí. Meu computador aqui deu ruim, né? Não sei o que aconteceu aqui, ele teve que ser reiniciado. Na verdade, ele reiniciou automaticamente, né? E por isso que eu demorei um pouquinho para entrar, fiquei aguardando reiniciar. Mas depois a gente vai ajustando esse tempo perdido aí em outro momento, tá? Desculpa. Galera, então vamos lá. Nós estamos no nosso último capítulo. Vários alunos ontem, né, me perguntaram questões tipo questão número 7, questão número 8 já, questão número 9, né, do capítulo 7. Então quer dizer que vocês conseguiram, né, assim, fiquei muito feliz, né, que vocês conseguiram avançar. A galera que pegou para fazer, poxa, foi fazendo aí, das 10 conseguiu fazer 8, ficou com dúvida em uma ou duas ou três no máximo, mas eu achei hiper legal, eu achei que é isso aí mesmo, né? Então pegaram a aula, foram lá, começaram a tentar fazer. Eu repeti a atividade, então a atividade era para ser ontem e hoje, né? Então quer dizer que hoje vocês vão concluir o estudo dirigido, não, desculpa, a tarefa online lá do SAS. Qualquer dúvida, tem que perguntar para o professor, poxa, esse aqui, cara, como é que faz? Eu estou com dúvida nesse exercício, olha, não entendi esse daqui. Dá uma dica aí, uma dica, né, para a gente poder ver se a gente consegue sanar todas essas dificuldades que vocês vierem a ter. Deixa eu fechar esse time aqui. Vamos abrir, então, o nosso livro para que vocês possam, né, falar assim, professor, tá, esse aqui eu não consegui, ó, esse aqui eu consegui fazer, ó, esse eu não consegui. Então, eu quero ver, assim, como é que nós estamos aí de atividade para fazer, tá? Então, ele iniciou um pouquinho lento, mas ele vai voltar ao normal. Acredito que sim. Então, ele pediu para restaurar, eu vou restaurar. Então, vamos lá, SAS. Nós fizemos ontem a questão número 1 e número 2, ficou a questão número 3, 4 e 5 para fazer, tá? Então, vamos concluir as nossas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aí em relação a alguma outra questão fora essa, pode fazer também, tá? Não tem problema não, vamos usar essa aula, porque na próxima aula que a gente for ter, nós já vamos para o nosso livro 3, tá? Capítulo 8 da Física 2, tá? Então, a próxima aula já é livro 3. Então, vamos lá. Flor, acho que foi Flor, não esqueci do seu vídeo aula, estou só editando para mandar, dá um trabalhozinho assim, mas no final dá sempre certo, fica sempre bom, não se preocupe. Jonaci, oi. você conseguiu fazer a lista do nenseriado? Se eu conseguir? Então, eu estava pesquisando, eu não fiz a lista, na realidade eu fiz os mais próximos para a gente, né? Então, o que nós temos de proximidade aí? Nós temos Viçosa, Juiz de Fora, e nós temos Brasília também. E aí depende do curso que você quer, né? Tem também Lavras, também lá, UFLA, Universidade Federal de Lavras. São essas três mais próximas, o restante está muito longe pra gente. O ESU... Oi, Jonaci, mas o problema Oi. dessa aí que vocês estão falando é que tem que começar a fazer a partir do primeiro ano. Também tem esse detalhe Então, também. não tem como mais fazer essas aí. Algumas raras exceções que tem como fazer a partir do segundo ano. Tem esse detalhe também, né? Eu nem estava me atentando a isso. Que são essas quatro que a gente mais faz, né? Viçosa, porque você consegue fazer prova ali em Governador Valadares. Federal, Juiz de Fora também você faz Valadares. Brasília, lá, a UNB, você tem que ir para Brasília. UFLA, você consegue fazer em algumas cidades mais próximas de Minas aí, o restante só norte ou nordeste. Ou
ou sul do Brasil, né? Então, fica muito longe para a gente poder se deslocar para ir para lá. É complicado. Aí agora, o Yuri, eu estou fazendo a pesquisa de quais universidades, seja ela universidades públicas, né? Independente se ela é federal, se ela é estadual ou se ela é municipal, que faz processo seletivo com vestibular. Aí vocês não percam a inscrição dessas faculdades, tá? Elas fazem por vestibular, não usam a nota. Tem umas que usam parte das vagas para a nota do Enem, SISU, né? Pelo SISU, né? Que entra a nota do Enem, e reserva uma parte para vestibular normal. Né? Então, essas também são interessantes vocês, né, que não estão fazendo um seriado, fazerem também. Gente, vamos para a nossa questão número 3, então. Olha, a intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o diagrama a seguir. Então, olha só, gente, se vocês pararem, né, para analisar, o que a gente tem aí? Um gráfico de corrente por tempo. E vocês lembram que eu disse que quando a gente tem um gráfico de corrente por tempo, deixa eu pegar um pincel aqui. O que esse gráfico nos fornece? Esse gráfico, galera, ó, nos fornece a carga total que atravessou essa seção desse fio. Então, se eu calcular a área desse cara aqui, ó, se eu calcular essa área aqui, na realidade, o que eu vou obter? Né? A carga que atravessou essa seção. E é isso que ele pergunta para a gente, ó, na letra A. Determine o modo da carga elétrica total que passa por uma seção transversal desse condutor durante os 8 segundos, ó, daqui até aqui. O que eu tenho aqui, gente? Aqui eu tenho um trapézio. Se você parar para analisar, olha só. Base maior, vou colocar aqui o Bzão, esse comprimento aqui. Bzinho vai ser esse cara aqui. E isso aqui, ó, vai ser a minha altura. Tem que ter muito cuidado. Na física aparece muito trapézio. E muita gente não consegue enxergar o trapézio nos gráficos, tá, gente? Ah, professor, mas eu poderia fazer assim, ó. Tem gente que acha que é mais fácil fazer assim. Eu vou calcular a área desse triângulo aqui, né? Depois ela vai calcular a área desse outro triângulo aqui, ó. E aí depois eu calcular a área desse retângulo. Pode fazer? Dá certo? Dá certo? Só que são 3 cálculos, ó. Cálculo do triângulo à esquerda, cálculo do retângulo no meio e cálculo do outro triângulo à direita. Então, são 3 cálculos, necessariamente. Então, ó, como é que eu vou fazer a letra A aqui? Então, vamos lá fazer a letra A. Então, gente, ó, área de trapézio, área de retângulo e área de triângulo são coisas básicas que a gente não pode ir para a prova do Enem, nem para qualquer outro vestibular, sem memorizar essas 3 áreas de figuras. Circunferência cai também, mas não é bem menos na prova de física, né? Falando de prova de física. Galera, então vamos lá, ó. O que eu sei? Como é que eu calculo a área de um trapézio? Vou fazer nesse cantinho aqui, tá, gente? Que eu tenho um espaçozinho aqui, vou fazer aqui, ó. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, quer dizer que a área daquela figura ali vai ser base maior, ó, começou em 0 e terminou em 8, então mede 8. Base menor, ó, começa em 2 e termina onde? Em 6, então mede 4. Vezes a altura. A altura daqui aqui vale 10. Dividido por 2. Vou resolver primeiro que está entre parênteses. Ó, 8 mais 4, 12. 12 vezes 10, 120. Dividido por 2. Então, quer dizer que a área deu 60. E a pergunta, qual o módulo da carga? Já que a área é igual à carga, né? Então, a área da carga vai ser igual a 60 coulombs. E aí? O que vocês acharam? Fácil, fácil, né? Tranquilaço pra gente, né? Nada assim, ah, professor, que difícil, que impossível. É só lembrar que num gráfico, todo gráfico que for corrente em função do tempo, a área da figura corresponde à carga total que atravessa
essa seção transversal desse condutor. De boa, tranquilaço. Vou apagar. Olha aí, faz um print. A galera do terceiro ano aí estava com dificuldade. Se vocês no Zoom aí, tem uma na caixinha de ferramenta, onde vocês podem riscar, tal, e escrever alguma coisa, tem assim, salvar. Você clica, ele salva aquela tela naquele instante. Aí depois vai para o seu celular, vai para o seu notebook, para você poder fazer as anotações. Então você clicou ali, ó, salvar, aparece para vocês, depois vai lá para o documento, lá para uma pastinha do Zoom, fica lá todas as imagens arquivadas. Então, ou seja, você consegue ser mais dinâmico, né? Tem pessoas que são sinestésicas que querem ir fazendo junto. Beleza. Agora, quem não há necessidade de fazer junto, sabe, professor, eu fiz essa resolução aí e tal, eu quero tirar foto, eu quero fazer print. Para ser mais rápido, tem essa opção lá em salvar tela no Zoom, que aí vocês conseguem ser mais dinâmicos, né? Eu vou apagar aqui, tá, galera? Eu vou apagar e nós vamos agora para a letra B. Então, apaguei, letra B. A intensidade média da corrente nesse intervalo de tempo. Gente, como é que eu calculo corrente? Corrente, ó, é igual aqui dividido pelo tempo. Então, se ele quer saber a corrente média, nós já sabemos qual foi a carga que atravessou essa seção desse fio. Não foi 60 coulombs? Em quanto tempo? Ó, durante 8 segundos. Fechado? Então, quer dizer que a corrente que atravessou, né, a corrente média, vai ser 60 dividido por 8, que vão ser 7 vezes 8, 56, sobram 4, então, aqui, ó, 0,5 amperes. 7,5 amperes. E aí, galera? De boaça? Fala comigo aí. O que vocês estão achando aí? Fácil? Tá de boa? Eu acho que vocês aprenderam esse capítulo, tá? Eu acho que vocês tá de boaça. Um ou outro exercício que pode ter um grau de complexidade um pouquinho maior. O que estão falando aqui, isso é a presença. Galera, vamos fazer uma 4 da Unicamp? É uma questão aí tipo, são vestibulares um pouco mais complexos. Logo, vão aparecer questões com grau de complexidade um pouco maior, tá, gente? Um pouco maior. Não muito, mas um pouco maior. Então, vamos lá. Unicamp. A figura mostra como se pode dar um banho de prata em objetos, por exemplo, talheres. O dispositivo consiste em uma barra de prata e no objeto que se quer banhar imerso em uma solução condutora de eletricidade. Considere a corrente de 6 amperes. Passa pelo circuito e que cada coulomb de carga transporta de aproximadamente 1,1 miligramas de prata. Determine quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto na figura em um banho de 20 minutos. Então, deixa eu ampliar aqui. Então, vamos pegar o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho a corrente, tenho o tempo e tenho a massa que deposita por coulomb de carga. Então, olha só. Ele disse para a gente, vamos organizar as nossas ideias. Ele disse para a gente que para cada 1 coulomb de carga que atravessar, vai depositar 1,1 miligrama de prata. Isso está no texto, né? E ele pergunta qual é a massa de prata que vai ser depositada. Só que, olha só, aqui eu tenho um problema. Que, poxa, se eu soubesse quantos coulombs de carga que atravessaram aquela seção, era só fazer essa regra de 3, pronto, acabou meu exercício. O nosso problema é que eu não sei quantos coulombs que atravessaram essa eletrólise aqui, eu não sei. Ele falou que a corrente é de 6 amperes e isso ficou funcionando durante 20 minutos. Opa, peraí. Eu tenho corrente e tenho tempo. Nós já aprendemos, então quer dizer que essa informação que está faltando, ela está subentendida para a gente. Porque ele falou, olha, a minha corrente vale 6 amperes, ele disse para a gente, ó, a corrente aqui é 6 amperes, e isso aqui ficou ligado durante o intervalo de tempo de quê? De 20 minutos.
Será que com essas duas informações a gente consegue descobrir qual foi a carga total que atravessou esse meu dispositivo? Porque eu com esse valor, eu vou meter aqui, eu vou substituir aqui e vou multiplicar cruzado e acho a minha resposta. Só que aí tem um detalhe. O meu tempo sempre tem que ser em quê? Em segundos, não pode ser minutos, senão eu vou errar. Então, ó, pegando lá agora nossa fórmula, ó, I corrente é igual a Qzão sobre ΔT. Então, quer dizer que eu tenho I, tenho tempo, vou achar, opa, minha carga. Então, vamos lá. Galera, como é que eu faço para converter minutos em segundos? Só multiplicar por 60. Então, a corrente vale 6. A carga que atravessou, não sei. Só que o tempo que ela ficou ligada foi 20 minutos. Ou seja, 20 vezes 60. 1.200 segundos. Perfeito? Multiplicando cruzado. Então, quer dizer que a carga total que atravessou essa seção foi igual a 7.200. E aí, galera? E aí, até aí, o que vocês estão achando aí? Fala pra mim. Ei, vocês estão muito quietos hoje, tá? Tranquilo. Tá tranquilo? Sim. E aí? Boa. E agora, o que eu vou fazer com esses 7.200, galera? Fala pra mim. Vou colocar aqui dentro. Isso aí, ó. 7.200. Multiplicando cruzado, x vezes 1 é x. 7.200 vezes 1,1. Vai dar 7, alguma coisa. 7.920 miligrama. Por que aqui não está em miligrama? Então x é em miligrama. Só que a minha resposta está em grama. Como é que eu faço para transformar? É só dividir por 1.000, né? Então, ó, deu uma casa. Uma, duas, três. Ah, tá, Não, por 1.000. Miligrama. Eu achei que era metro. Letra E. Gente, ó, sem sombra de dúvida, essa parte da elétrica ela é muito mais fácil do que a parte anterior. Isso aí, sem sombra de dúvida. No capítulo 9 e capítulo 10, ele é fundamental para a gente aprender a parte mais importante para vestibular, para Enem, para qualquer coisa. Capítulo 9 e 10 do livro 3. Então, eu preciso que, se vocês conseguirem entender o capítulo 9 e o capítulo 10, vocês não vão ter dificuldade na matéria, vou falar para vocês de coração, na matéria mais importante do vestibular de vocês. É o que vai cair no vestibular. Sempre tem 2, 3 questões, Enem, vestibular e tal. Tá? É a parte de associação de resistores. Então, se vocês conseguirem entender, se vocês forem acompanhando, ó, falamos de corrente agora, o próximo capítulo já falar de potência elétrica, né? Depois, e consumo, né? A gente já vai aprender a calcular quilowatt-hora, essas coisas e tal. Como que vem nosso talão de energia. Depois nós vamos para a associação de resistores. Se vocês conseguirem entender, cara, esses 4 capítulos que se seguem aí, então, ó, entendeu 7, entendeu 8, entendeu 9, entendeu 10, já era. Nossa, já era. Vai ser de boa. Oi. Eu não consegui fazer a questão 9. 9. Vamos para ela, então. Vamos para ela. Eu vou resolver essa 5 aqui. Não sei se dá tempo. Tem 9 minutos. Acho que dá tempo. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos para ela. Sem problema. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar ela. Ei, tô aqui nela. Botei. Só que eu precisaria de um espaço para resolver ela. Deixa eu dar um print nela aqui. E aí eu jogo ela no Word. Pode ser? Só um minutinho, tá?
A gente sempre faz isso. Deixa eu printar ela aqui. Pausei a tela. Vou printar. Relaxa aí. E vou jogar ela lá no... Só um momentinho que eu tô abrindo o Word e printei, né? Tô cortando os... que a gente não teria espaço para resolver ela ali. Deixa eu fazer ela um quadrado. E eu consigo mover ela. Ei, pronto. Tá aqui no Word. Estão conseguindo ver, visualizar? Tá de boa? Fala para mim. Sim. Tá de boa. Então, isso aí. Eu não tinha espaço lá, tirei a 9, né? E trouxe a 9 para cá. Para pedir da Maria Clara aí para a gente estar resolvendo. Primeiro, vamos entender algumas coisas aqui no exercício, que é importante para a gente. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar isso aqui para a gente circular o que é importante. Então, olha só. Um filamento incandescente de uma válvula eletrônica de comprimento... Cara, para que ele me deu o comprimento? Até agora eu não sei. Eu vou achar que esse é importante. Então, vamos lá. De comprimento igual a 5 centímetros. Emite elétrons numa taxa de 2 vezes 10 elevado a 16 elétrons por segundo e por centímetro de comprimento. Então, quer dizer que esse valor aqui, elétrons, é por segundo e por centímetro de comprimento. Sendo o módulo da carga de elétron igual a 1,6, ele me deu o Ezinho, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual a intensidade da corrente emitida? Então, vamos ver o que eu consigo fazer com esses valores numéricos aí. Então, primeiro, para eu saber corrente, vamos pensar assim, para eu saber corrente, a gente não precisa ter o quê? Eu preciso ter a quantidade de carga que tem e o tempo. Né? Para eu calcular a corrente, eu preciso dessas duas informações. Você saber qual o total de carga que saiu e quanto tempo que gastou para acontecer isso. Ele fala que é por segundo, então subentende que a variação de tempo que eu vou usar vai ser 1 segundo. Só que ele não me falou o total de carga que está aparecendo lá. Ele falou que a cada centímetro desse fio, cada centímetro, se ele tem 5 centímetros, então quer dizer que ele vai emitir 2 vezes 10 a 16 elétrons por centímetro, são 5 centímetros. Então vai ser 10 vezes 10 a 16 elétrons. Tranquilo até aí? Tranquilo que o meu N, que é o total de elétrons que foram transmitidos por esse condutor, né, vai ser igual a 5 centímetros vezes o que ele emite de elétrons por centímetros. Elevado a 16. Então, o total deu quanto? 10 vezes 10 a 16. Ou seja, 10 a 17 elétrons. Tranquilo até aqui o raciocínio que eu tive até agora? Acompanharam? Ei? Maria Clara, você pediu a questão. Estão conseguindo acompanhar? Ei? Não estou ouvindo. Tá indo. Você entendeu por que eu multipliquei por 5? Você entendeu por que eu multipliquei por 5 o número de elétrons? Sim ou não? Não. Então, ele não fala que o fio tem igual a 5 centímetros de comprimento? Uhum. Se tem 5 centímetros de comprimento e ele fala assim, emite elétrons em uma taxa constante de 2 vezes 10 a 16 elétrons por segundo e por centímetro.
Então, quer dizer que a cada segundo ele emite aquela quantidade de elétrons em 1 centímetro. Se ele tivesse 2 centímetros, ele emitia o dobro. Se tivesse 3, ele emitia o triplo. Como ele tem 5 centímetros, ele vai emitir o quê? 5 vezes aquela quantidade. Não foi? Não, agora eu entendi. E agora, o que eu tenho que fazer com essa quantidade de elétrons? Você tem uma ideia? O que eu tenho que fazer com essa quantidade de elétrons? Colocar na fórmula. Substituindo aquela fórmula Q é igual a N vezes E. Isso, perfeitamente. Que é igual a N vezes E. Quem é N? 10 a 17. Quem é Ezinho? 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aí. Vai dar quanto esse produto aqui? 1,6 Vezes 10 a menos 2. coulombs. Show? Aí ele quer saber, ó, qual a intensidade, primeiro tal. Qual a intensidade da corrente emitida? Eu não entendi. Sendo o módulo da carga, qual é a intensidade da corrente emitida? Por que ele te dá... Ah, tá. Entendi. Foi mal. Ele te dá 2 valores. Te dá tanto em notação quanto em miliampere. E agora, o que eu vou fazer com esse valor aqui, gente? Fala para mim. Colocar na fórmula de corrente. Isso aí, colocar na fórmula de corrente. Então, colocando nessa fórmula aqui, o que eu vou ter, então? I, que eu quero descobrir, vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 2, dividido por 1. Então, 1, I, né, vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 2 amperes. Se você olhar aqui, 1,6 vezes 10 a menos 2, eu tenho 16, tá vendo aqui, ó? Porque não tá em notação científica, tá em potência de 10, ele tirou o número decimal. Então, o que eu vou fazer? Andar uma vírgula para trás, ó, dei uma vírgula para trás, virou 16 vezes 10 a menos 3 amperes. Menos 3 não é mili? Então, 16 miliamperes. E aí? Fala para mim. Ei. Maria tá viva? Você entendeu também? Gente, eu tenho que copiar, anotar e raciocinar, e é muita coisa. Aham, não, sem problema. Mas e aí, Casagrande, você conseguiu entender? Camille? Eu sim. Por quê? Ah, então tá massa, então. Galera, o capítulo é isso aí. Qualquer outra dúvida em relação ao capítulo, eu quero que vocês podem me chamar lá no WhatsApp e tirar dúvida pra gente. Desculpa pelo atraso, depois a gente recupera na próxima aula, a gente vai passar uns minutinhos aí pra gente recuperar, né? Porque até então vocês têm outra aula, tem que ir no banheiro, tomar uma água e tal, senão fica muito embolado para vocês aí. Então não vou comer muito tempo de vocês, não. O capítulo tá suave. Tenho certeza que vocês conseguem fazer 6 questões desse capítulo, assim, boaça. Aí, lembrando que a partir da 6ª questão, professor, fiz 7, fiz 8, fiz 9, o seu grau de excelência está só aumentando, né? Então, 6 para mim, de 10, você conseguiu fazer 6 no capítulo, você está excelente. E aí o seu grau de excelência vai aumentando a partir do momento que você consegue fazer mais questões que isso. Tá, gente? Desculpa mais uma vez pelo atraso, tá? Tenha um bom dia para vocês aí, bons estudos, e qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Valeu? Fui. Colocaram presença lá, todo mundo? Colocaram, né? Então, partiu. Gente, não saiam antes de colocar presença aqui não, né? Por favor. Fechei aqui.